Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que um daqueles dias estava ele assentado e achegava-se ali os fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico que procurava introduzi-lo, porém, pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, procurou da, do eirado, subiu ao eirado, e o paralítico descendo no leito, introduzindo-lhe para o meio para o pô-lo diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escriba e fariseu rasurava, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, digo ao paralítico: Eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e anda. Vai para a tua casa. Imediatamente o homem levantou, tomando seu leito e começou a andar. E glorificava a Deus. E todos ficaram atonitos e possuídos de temor, e dizia: Hoje vimos prodígio. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel. O tempo todo ele é fiel. Aquele paralítico, parece que ele tinha amigos. Porque com certeza ele chegou ali naquela porta, naquela casa, com aquele homem naquela maca, e não puderam entrar. Ninguém deu passagem, porque era mais quem quer chegar perto de Jesus. E muitos não estão preocupados com os outros. A cada qual por si e Deus por todos. Hoje em dia são poucos aqueles que dizem assim: não, eu te dou passagem, pode passar. Eu sei que você está precisando mais do que eu e eu posso esperar. É difícil, está muito difícil. Mas isso aí já era de se esperar, porque isso está escrito na Bíblia, que no final dos tempos o amor de muitos ia esfriar. E já não esfriou? Não, não esfriou, já gelou, já está congelado. São alguns ainda que ainda está um pouco aquecido. Pouco, muito pouco. Mas Deus não é assim. Ele é misericordioso, mas aqueles amigos daquele paralítico, eles não desistiu, mesmo não podendo entrar pela porta. Ah, mas se não dá para tu passar pela porta, Deus abre, tu passa por cima. Mas tu chega lá. E eles destelharam aquela casa, procuraram descer aquele homem justamente no ponto, no meio, ali onde estava Jesus. E Jesus disse: Homem, né? Quando ele chega ali, desce até onde está Jesus, está perdoado os teus pecados. Está perdoado os teus pecados. E a Bíblia diz que naquele dia o poder do Senhor estava com ele para curar. Mas o poder do Senhor Jesus não está todo dia com ele. Porque tem gente que pensa assim: o fulano tem uma fé inabalável. Não é todo dia que nós estamos com essa fé, não. Não é.
Não existe nenhum ser humano para dizer eu tô todo. Tem dia que a nossa fé está na UTI, meu amigo, minha amiga. Tem dia que está lá embaixo. É só a misericórdia de Deus para a gente não morrer mesmo. É só a misericórdia de Deus, porque Ele é fiel. Então, como Ele nem pede fé, assim, do tamanho de um grão de mostarda. Ela fica daquele tempo e a chama acende de novo e torna a incendiar. Do tamanho de um grão de mostarda é fé para incendiar o mundo. É, no bom sentido. Quando Jesus disse os teus pecados estão perdoados, por quê? Porque tem muita gente que está doente, mas não é de enfermidade física, é espiritual. É espiritual. E outros tão enfermos de tanto não perdoar. Jesus disse: está perdoado os teus pecados. Vai. Vendo a fé. Mas como é que vê a fé? Porque a fé é atitude, é fé em ação. Oração está incluída com a fé. A fé em ação. Porque tem muita gente que diz assim: eu tenho fé. Mas fica sentado, balançando as perninhas, sabe, não faz nada. Eu tenho fé. Tu vai morrer aí sentado com essa tua fé se tu não coloca ela em ação. Porque se tu tem fé, mas tu não coloca ela em ação, a fé sem ação, ela é morta. Ela é morta. Então, melhor ficar calado. Porque tu tem fé, mas tu não age. Como que a fé vai? Eu tenho fé que eu... Não, a palavra não diz que se eu tiver fé, eu posso mover aquele monte. Eu posso ficar sentado e dizer, monte sai da minha frente, monte sai da minha frente, problema sai da minha frente. Tem sim, tem problema que tu vai orar e ele vai sair. Mas tem problema que tu tem que orar e tu tem que agir. Tu tem que agir. Mas não é só orar não e o problema não sai correndo. Nem toda vez é assim. É fé em ação. Oração, entendeu? Mas aqueles fariseus que estavam ali, que sempre tem fariseu, sempre tem um fariseu acerca de nós. Sempre tem um. Ele não estava ali, em vez de ter ficado admirado, nossa, mas isso é incrível. Que amigos são esses? Olha só, eles não mediram esforços em subir no telhado, tirar a telha para descer. Olha, foi muita telha que eles tiveram que tirar. Para descer aquele homem. Que trabalheira. Não sei se a minha amizade chegava a esse ponto, não. Não, eles não ficaram maravilhados de ver o homem curado. Não. Porque ele não está preocupado, o fariseu não está preocupado com a tua cura, o fariseu não está preocupado com o teu bem-estar, o fariseu só está preocupado em te desviar do lugar, de tirar o teu foco daquilo que Deus quer que tu faz. Esse é o papel do fariseu, porque o fariseu é enviado do Satanás. É, enviado do maligno. Tem sempre um ali, o secretário perto da gente, disfarçado de cristão, mas não é cristão coisa nenhuma, não. Não é? Leva título, identidade, só para querer o quê? Levar o nome, eu sou o tal, eu sou... Mas não é coisa nenhuma. Porque quem é, às vezes, não precisa nem falar. A pessoa já vê pelas suas atitudes, pelas suas ações. E Jesus disse, estão perdoado o teu pecado, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem levantou, porque até então ainda estava deitado, né? Ele entrou pelo telhado, mas saiu pela porta. Eles não deram passagem para ele entrar, mas tiveram que abrir caminho para ele sair. Para ele sair. Porque tem gente que não quer sair do caminho de jeito nenhum. Aqui ela não passa, aqui ela não entra. Olha, mas Deus envia a pessoa para te ajudar. Aqui por essa porta ela não passa. Ele não passa. Não, nós não vamos. Nós chegamos, nós madrugamos aqui na porta. E por que nós vamos deixar? Nós também estamos doentes, não estamos, não? Estamos. E por que nós vamos deixar ele passar? Por que nós vamos deixar ela passar? Porque se você é generoso, Deus também usa de generosidade para com você. É dando que se recebe, é plantando que se colhe. Mas eles não se preocuparam com isso.
Mas as outras multidão, sabe o que é bom? Porque mais é aqueles que gostam da gente do que aqueles fariseus que estão da torcida do lado para falar mal. Mas isso é desde que o mundo é mundo, tem. Desde que, porque às vezes a gente fala, meu Deus do céu, eu não sei. Eu tenho seguidor e perseguidor. Os perseguidores entre e sai do Facebook, no Instagram, eles não dão um like, eles não comentam nada, só vai lá, é só perseguição mesmo, sabe? Mas é assim mesmo, pode deixar. Porque assim tem gente que gosta daquele lá e vai e conhece você através do perseguidor. Porque quando Deus manda, até o Satanás trabalha ao nosso favor. Aí tu já imaginou a família daquele homem? Os que estavam em casa? Será que tu vai conseguir? Se fosse tu, eu não ia, não. Muita gente. Não, mas eu tenho aqui, ó, 4 amigos fortes que vai me ajudar. Não, mas tu vai sofrer. Olha o sol quente. Aquela casa lá é apertada. Não, mas a gente dá um jeito. Não, não, ele vai voltar curado. Aí o Satanás fala no teu ouvido, tu vai fazer lá o quê? Tu já foi lá quantas vezes que tu já saiu andando atrás de Jesus? Tu foi insosso e voltou mais insosso ainda. O que tu vai fazer lá mesmo, hein? Diz aí pra mim. Ai, não, porque o fulano falou que ele estava assim também, sabe? E ele foi lá e ele foi curado, Jesus curou ele. Não custa nada, né? Custa sim. Fica aí deitado, descansando. Tu tá cansadinha, tu tá cansadinho. Ai, não fosse tu, eu ficava em casa. Não ia, não. Tanta gente que foi e nem chegou perto dele. É que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Não é na hora que nós quer. Não, eu quero agora. Mas Jesus, se ele te dá agorinha, sabe o que vai acontecer? Tu vira a costa para ele. Por quê? Tu não só quer, né, a cura? Tu não quer compromisso com ele? Então, ele não só quer ele não só quer te dar a cura, ele quer te dar infinitamente mais do que tu pediu ou tu pensou. É isso que o pai quer dar para cada filho. O pai tem o melhor dessa terra para todos aqueles que buscam ele e anda na obediência. Sabe de uma coisa? Às vezes a pessoa ela é tão rica que não sabe aonde botar dinheiro. E outros não, outros têm um pouquinho, mas tem uma felicidade que a pessoa olha para ele e diz: eu não sei por que aquela pessoa é tão feliz, ela tem tanto problema, ela tem tanta dificuldade, mas ela é feliz. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Porque tem muito que diz assim: eu só sou feliz se eu me casar. E casa e não é feliz. Eu só sou feliz se eu tiver tantos milhões na minha conta. E eu tenho os milhões. E cadê a felicidade? É porque nada preenche o lugar de Jesus na nossa vida. Quando eu me casei, que eu vim para cá, para a Bélgica, meus filhos ficou no Brasil e eu disse, fiquei doente porque eu queria trazer os meus filhos, eu queria os meus filhos, eu sou igual aquela, sabe, aquela galinha que quer os pintinhos tudo debaixo das asas, assim, eu sou eu, né? Porque até a palavra de Deus também compara Jesus com uma galinha que coloca todos os seus pintinhos ali debaixo das suas asas. Quando tá chovendo, ela abre as asas e os pintinhos entram tudo ali. Assim é o nosso pai. Ele abre os braços e acolhe todo mundo ali. Primeiro veio a minha filha, depois veio os dois. Mas tem um que mora ainda no Brasil. E aí os meus filhos chegou, eu achava que aquela felicidade, que eu não estava feliz ainda, estava feliz que eu tinha casado, mas não estava feliz que meus filhos tinham chegado ainda do Brasil. Chegou, mas tinha aquele buraco aqui dentro, que nada. Eu falei, meu Deus, eu olhava assim, eu dizia, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas por que esse buraco, esse negócio aqui? É a falta de Deus. A falta de Deus. Tu pode ter o dinheiro que tu quiser, tu pode ter aquele marido que nem o meu, que leva café na cama, que te dá joia, que te dá presente, que te dá. Tu pode ter tudo que tu tiver. Mas nada preenche o lugar de Jesus na nossa vida. O lugar dele, ninguém fica no lugar dele na nossa vida. O lugar dele é exclusivo dele. Dele. Mas os fariseus não entenderam ainda, não. Não, ele não entendeu. Porque eles só estão lá para criticar. Eles não estão lá para aplaudir, não.
Por mais que tu se esforça. Então, porque não adianta querer fazer as coisas para mostrar para o mundo, não. Faça para mostrar para Deus. Não se preocupa porque não estão te aplaudindo, porque a hora do aplauso vai chegar. Olha o Davizinho. O Davizinho estava lá no meio do mato, com os pés tudo furado, cheio de carrapato, de carrapicho, cortado de capim lajeado, né? E os irmãos dele, os papatiudos, bonitão, os guapos, tava tudo lá. Soldado de Saul, eram os bambambam. E Davi estava lá, escondidinho. Ninguém estava vendo os leões que o Davi estava matando, ninguém estava vendo os ursos que o Davi estava matando, mas o Davi estava lá fazendo a parte dele. Porque o Davi não estava preocupado com o aplauso da multidão. Ele estava preocupado em cuidar das ovelhas do pai, bem cuidado como o pai ordenou, e fazer adorar a Deus. Era essa a preocupação de Davi. Deus de lá do céu estava vendo que Davi era um homem segundo o coração dele. Enquanto aqueles que estavam lá com Saul, Deus não escolheu. Porque tem gente que diz, não, se o mundo não me ver, se o fulano não falar de mim, ai, então vou ficar no anonimato. Fica não. Só fica até quando Deus quer. Porque aqueles que estavam aparecendo, toda aparecidão, não foi escolhido. Escolhido foi aquele que estava lá no anonimato. E quando Deus tira do anonimato para apresentar ao mundo, não tem ninguém que consegue esconder. Aquele que Deus diz, chegou a hora de eu te apresentar para o mundo. Tentaram até. Tentaram esconder. Tentaram. Olha que nem aquele homem. Aquele homem, ele chegou carregado. Ele chegou carregado. O pessoal não deu passagem para ele entrar, mesmo sabendo que ele estava num leito, ele estava impossibilitado de andar, mas eles não abriram passagem para ele entrar, para chegar até com Jesus. Tem gente que, em vez de te ajudar a chegar até Jesus, ele fecha a porta para tu não entrar. Fecha, não, aqui ela não entra, não, aqui ela não prega, não, aqui ela não fala, eu não vou dar voz para ela falar. Mas na hora que chega a tua hora, ninguém impede. Mas aquele homem não chegou até Jesus? Chegou. Se ele não chegasse, Jesus sabia onde ele estava, Jesus ia até ele. Jesus ia até ele, mandava chamar. Como tem várias passagens na Bíblia, aonde o cego está na beira do caminho, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a multidão está ali também. E Jesus para e diz, traz aqui. É assim que Jesus fala, é assim que ele faz. Ele é misericordioso. Então não está pensando que tu vai morrer dessa enfermidade aí que tu tá? Ah, Francisca, mas eu tô com câncer no sangue, leucemia, né? Câncer no sangue, câncer não sei mais o que, dor dia e noite. É que o nosso Deus, ele tem o jeito dele trabalhar com cada um de nós é diferente. Com cada um de nós é diferente. Olha, o meu chamado, eu comecei a andar nos caminhos do Senhor porque a minha mãe teve uma trombose. Eu fui para a igreja orar para Deus curar ela. Eu pensava que era assim. Eu pensava que era eu que estava indo porque eu queria. Porque eu queria orar para minha mãe ser curada. Mas já era o chamado do Senhor. E eu não sabia. Eu fui. E o seu talvez é por causa dessa enfermidade. Talvez até então tu não conhece Jesus. E Jesus quer se apresentar a você. Ele quer se apresentar para ti. Ele quer que você conheça ele. E ninguém mata, nem mesmo a morte. Se morrer, ele que faz tu viver. Porque ele tem uma obra na tua vida e ninguém morre antes que a obra, o projeto de Deus seja concluído na nossa vida. Pode passar pela cisterna, pode passar pela prisão, pode passar pelo fundo do poço, passar pelo fundo da agulha, mas não morre. Morre não, porque o Senhor, ele é o dono da vida e da morte, tudo está nas mãos dele. Ele tem o controle de tudo nas mãos dele. Francisca, mas é dor dia e noite, clama por ele. Clama por ele. Tu não precisa de ninguém falar por você, não. Clama por ele, tu não pode falar? Clama só em pensamento, que ele está com o ouvido atento para ouvir a tua voz e te socorrer e te libertar dessa tribulação.
dessa tribulação. Clama por socorro. Uma vez, eu estava no hospital, eu estava grávida de 3 meses, do meu caçula. E eu, com a gravidez, eu tinha um cisto de água, que foi descoberto, eu tinha feito uma ultrassom e tinha aparecido. E aí, com a gravidez, o doutor falou assim, não, conforme o bebê vai crescendo, ele vai desaparecer. Só que ele não desapareceu. Um dia eu estava mexendo na minha barriga e eu desloquei ele de um lugar para o outro. E ele começou a crescer, virou uma bola d'água dentro da minha barriga que andava. Andava dentro da minha barriga e ficava aqui no meu estômago, que me dava até falta de ar. E um dia eu não podia comer manga, porque quem tem inflamação, comer manga é um perigo. Pelo menos que desse negócio de cisto. E eu tinha um rapaz, eu fornecia comida para umas empresas, e eu tinha um rapaz que era meu cozinheiro. E eu comia manga escondida. Eu tinha um pé de manga, eu ia lá para trás da casa e ele ficava atrás de mim para que eu não comesse manga, me vigiando. E eu fui comer lá dentro do banheiro a manga. Olha, cheguei a encher a boca d'água, a manga verde com sal. Meu Deus, eu acabei de comer a manga. Acabei de comer, não, a metade. Já comecei a gritar de dor. Uma dor que eu pedia para morrer. Me dá um remédio aí, porque eu quero tomar um remédio e quero morrer, quero desaparecer. E ali, não era cristã, não era cristã, não tinha nada de cristão. Não, eu era católica, não era cristã. Mas fé não tem nada a ver com religião. Eu já tinha a minha fé dentro que eu me entendo por gente. E eu fui lá, o médico fez outra ultrassom e disse que eu não tinha cisto. Eu falei, eu tenho, que ele está bem aqui debaixo da minha costela. Porque ele andava, pois o médico não passou a maquininha lá. Aí o que eu fiz? Comecei a orar. Falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Manda aquele médico que fez a primeira ultrassom. Eu não sabia que aquele médico ia aparecer. Comecei a gritar no hospital, meu Deus, manda aquele médico. Quando eu viro para trás, o médico está atrás das minhas costas e diz, o que tu está fazendo aqui? Eu falei, doutor, estou morrendo. Lembra daquele cisto? Sei. Então, ele está me matando, eu não aguento mais de dor. Já bati uma ultrassom e o outro médico disse que não tem cisto, coisa nenhuma, é da gravidez, porque a gravidez é normal. Ele disse, eu vou na minha casa pegar minha máquina, tu me espera aqui, porque eu vou, é 2 pés, um pé lá, outro cá. Aquele médico voltou na casa dele. Eu fui atendida no consultório dele, lá no consultório, eu não fui lá passar lá de cirurgia para nada, não. Foi no consultório dele, me botou numa maca, me levou lá pro consultório dele, ligou o computador dele lá e tirou meio litro de água daquele cisto. Meio litro de água. E aquilo ali secou, parecendo aquela pele que você arranca de moela de galinha, igualzinho aquilo ali. Então, por que eu estou falando isso? Porque talvez você está passando por uma tribulação que o médico já te despachou, como falar no Maranhão, né? Já disse não tem mais jeito, você já foi para casa para se despedir. Então eu te digo, tem o médico dos médicos. Esse pode te livrar de toda e qualquer enfermidade. Se tu tá vivo até agora para tu ouvir esse áudio, é porque não chegou o fim, mas é o começo. É o começo. E depois que aquele médico tirou aquela água, a dor sumiu assim, foi como Deus colocasse a mão. Então clama, porque Deus ouviu a tua oração e vai te socorrer, vai te livrar dessa tribulação que o Satanás colocou na tua vida. Não importa qual é a enfermidade. Deus, ele é o médico do médico, ele é especialista. Ele é especialista. Assim como aquele homem voltou para casa glorificando a Deus, dando glória e aleluia, louvando ao Senhor, você vai louvar e vai adorar ainda a Deus e vai dar esse testemunho aonde quer que tu chegue. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Creia somente, porque o nosso Deus é o Deus do tudo. Deus não é Deus de migalha. Não, ele é Deus de poder, honra e glória. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai. Eu te peço, consagra esta água, este azeite, meu Deus. No momento que essa pessoa beber desta água, Pai, que ela venha ser curada, Senhor, de
toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que a fé dessa pessoa seja avivada, meu Deus, que ela seja liberta de toda e qualquer tribulação, meu Pai, que tiver na vida dela, Pai. Dá crescimento a esta obra, fortaleça o teu povo, Pai, aquele que não tem mais força para orar, que a força seja renovada, que os ânimos sejam renovados, no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, palavra de maldição, maldição hereditária, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, todo o mal dos nossos caminhos seja removido. No nome do Senhor Jesus, espírito do câncer, espírito do medo, espírito da depressão, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus. Bate em retirada da vida deste homem, da vida desse jovem, da vida desta mulher agora. Vai saindo todo o mau espírito de loucura. No nome do Senhor Jesus, vai saindo esse homem que tem câncer de próstata, essa mulher que tem um câncer no colo do útero, no nome do Senhor Jesus. Receba aí a tua cura agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Vai repreendendo, Senhor, também todo espírito de pombagira, de Jezabel, de tranca-rua, de enxucaveira, Maria Padilha, Maria Mulambo, Zé Pilindra. Vai saindo, Satanás. Satanás e seus demônios, todo espírito de miséria, todo espírito de destruição, esse demônio que recebeu uma oferenda para destruir esta empresa, destruir esse comércio, no nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, bate em retirada agora da vida do povo do meu Deus. Vai saindo todo o mal dos nossos caminhos agora, no nome do Senhor Jesus. Espírito de inveja, espírito do olho gordo, de fofoca, de calúnia, no nome do Senhor Jesus, vai saindo agora dos caminhos deste homem, desta mulher, desta criança. Pai querido, Pai amado, envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, em cada canto deste trabalho, nessa firma, nessa empresa, nesse escritório, Senhor, para remover o espírito da contenda, o espírito da inveja, Pai, no nome do Senhor Jesus, todo peso, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo seja removido do nosso caminho, toda muralha seja lançada por terra, que as portas se abram para o povo que precisa de uma porta aberta. Todo aquilo que estava atrapalhando, travando, toda trava seja removido dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos nossos lares, Pai, em cada canto deste lar, onde é só contenda, Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja no lar, protegendo as famílias, Senhor, esse casamento, Pai, que Satanás quer destruir, no nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo, Satanás, sai da vida desse casal agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos hospitais, Pai, em cada leito desse hospital, Senhor, nos corredores, toca, Pai, na vida do teu povo, aquele que está em casa, que o médico disse, meu Deus, que não tem mais jeito para ele. Mas Deus disse, tem jeito, porque eu sou o médico dos médicos. No nome do Senhor Jesus, eu determino a tua cura. No nome do Senhor Jesus, receba aí a tua cura agora, no nome do Senhor Jesus. Envia também, Pai, essa legião de anjos, Senhor, nos manicômios, Senhor, nas penitenciárias, Senhor, no nome do Senhor Jesus, de todo lugar deste mundo, aonde tiver uma pessoa clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando e tocando do alto da cabeça a planta dos pés, libertando de toda e qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.